Esse é meu primeiro vídeo. Eu me chamo Liliane, conhecida como Camila Sampaio, e esse é o vlog da Liliane. Olá, gente! Eu vim para falar com vocês sobre um assunto que talvez muita gente tenha dúvida, muita gente tenha vontade de fazer, mas não tem coragem. É uma coisa que está super em alta, super na moda, que além de você mudar as suas roupas, você faz outra pessoa feliz e ganha dinheiro, que é o bazar. Então, gente, foi isso que eu resolvi fazer. Vocês não reparam se eu estiver assim meio mongolóide, porque eu não tô acostumada a ficar falando com o meu iPad, então assim, por favor, vocês me perdoem se eu falar assim meio... Eu comecei a observar que as minhas roupas não estavam de acordo com o que eu queria passar para as pessoas. Eu sou cantora, agora eu tô gravando meu primeiro CD, então assim, eu comecei a reparar que as minhas roupas não estavam de acordo com o que eu queria. E foi aí que eu tomei a decisão de fazer um bazar, e aí eu comecei a tirar as roupas. Essa. Não. Claro que isso não é por causa dessa daqui, que essas daqui são as minhas roupinhas lindas e maravilhosas que eu comprei. Bom, então foi assim, eu comecei a tirar as roupas do armário e comecei a ver que tinha um monte de coisa que eu não tava usando, um monte de coisa entulhada, um monte de sapato. Então eu resolvi vender todas as minhas peças a 10, 20, 30 reais, 35, dependendo se fosse muito nova. E foi o que eu fiz. Comecei a tirar coisa que eu não conseguia usar, coisa que não combinava, coisa que não saía do armário, que eu sempre achava que ia conseguir usar, mas nunca conseguia. Quem nunca passou por isso, né? Ai, isso aqui é tão bonitinho. Ah, não. Um dia eu vou usar. Gente, desapega. Tá na hora já de fazer isso. Eu tenho certeza que você sabe que já tá na hora de você fazer isso no seu armário. Então eu resolvi, ao invés de doar as minhas roupas, que eu também acho uma coisa muito bacana, eu resolvi fazer esse bazar para conseguir renovar o meu armário. E foi o que eu fiz. Eu criei um bazar no Facebook, compartilhei nos grupos regionais que eu tenho e foi um sucesso. Todo mundo quis, todo mundo comprou. Eu tô numa fase que eu tô completamente dura por causa do CD. Em uma semana eu consegui vender praticamente todas as minhas roupas. As que ficaram eu vendi depois, assim, tipo, em questão de 2 semanas eu consegui detonar o meu armário. Porque as peças que eu tinha eram peças novas, peças em bom estado e tinha coisa que tinha etiqueta. Então assim, todo mundo gostou das peças e todo mundo levou. Dinheiro. E o que eu vim falar com vocês é como isso está afetando a minha vida. Sai! O que mudou depois que eu fiz isso? E o que aconteceu, gente, foi uma coisa inesperada, sabe? Você já viu quando você tá andando na rua, que passa um cara e olha pra você, você acha super normal? Só que na verdade nem sempre é assim. Eu vi uma frase que é muito interessante, que a mulher que se veste com decência educa o homem só com a sua presença. Você já parou pra pensar nisso? Você ser capaz de educar um homem só com a sua presença? Você ser capaz de mudar a maneira com que ele vai agir com você só de você estar perto? Será que isso é possível? É possível. Quando eu era mais nova eu tinha aquela coisa assim de... Acho que a minha roupa vai influenciar. Alguém viu, homem safado, homem, olha mesmo. Eu que tenho que me dar respeito e ignorar. Você acha que ignorar só adianta? Eu já vi muita menininha, principalmente as menininhas mais novas que ainda não tem nada na cabeça. Tem só esse molde aqui da cabeça aqui, sabe? O olho, a nariz, a boca, mais nada. E assim, eu nunca gostei de ser assoviada na rua, igual... Pra mim, eu me sinto, sinceramente, falando um pedacinho de carne. E tem muita menina que amarra, sabe? Sai tipo assim... Porque pra mim é assim que eu vejo os homens, sabe? Os homens que cantam pra mim, na minha opinião, eles são assim. Nascem legal.
meu Deus do céu. Cachorrinho tem telefone? E aí a menina, cara, dá vontade de socar a cara dela, porque ela faz assim. Ah, morre! Gente, isso é muito feio. Isso me deixa maluca, sabe? Assim, que você fica assim... Toma, meu vergonha na cara. Varoa. Eu nunca fui assim. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, as minhas roupas não diziam isso. Eu gostava de usar saia curta, eu gostava de usar um decotinho, assim, de levinho. Eu gostava, gente. E aí, o que acontecia? Você acha isso certo? E aí, bom, não sei o que aconteceu comigo, não sei, deve ter sido, sei lá, pairou assim, aquela coisa. E eu comecei a me olhar no espelho e achar que as minhas roupas não estavam de acordo com a minha idade, com a pessoa que eu sou hoje, com o que eu quero passar. Eu comecei a me olhar e comecei a ver que não tinha nada a ver com o que eu queria, sabe? E depois que eu mudei as minhas roupas, depois que eu comprei as minhas roupas novas, depois que eu comecei a andar por aí com elas, eu comecei a perceber que os olhares dos homens em relação a mim mudaram. Você já chegou para cumprimentar um homem, e o homem, ele vai te cumprimentar, você tá, vamos dizer, eu sou da igreja, então assim, eu vou usar a figura da igreja porque é um lugar que para mim é familiar e que eu vejo isso acontecendo, isso acontece. Paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor, irmã. Tudo bem com você, irmã? Se você usar um decote, qualquer lugar que você vá, seja um culto evangélico, seja uma missa, seja uma casa espírita, em todo lugar tem uma ordem de vestimenta. Não adianta, você não pode chegar lá com uma camisetinha. Eu já fui em uma reunião espírita e você não pode. Se você chegar lá com uma camisetinha, eles vão te dar uma blusinha. Se você chegar com uma saia curta, eles vão te dar uma saia maior. Não pode. E aí você quer chegar na igreja parecendo que vai pro baile. Não dá, gente, fica feio. É feio. Você acha que é legal você chegar lá assim? Eu estou engolindo a minha língua, tá? Eu já falo já de primeira para as más línguas não começar a falar, tá bom, gente? Tá? Vocês aí, ó, vocês que me viram antes, vocês têm que lembrar que agora eu estou falando sobre uma coisa que chama mudança. Quando a gente muda, a gente passa a ser uma coisa que a gente não era antes. Então eu quero que vocês prestem atenção nisso, que vocês entendam. Se vocês quiserem o desenho, se eu boto uma luz aqui, ó, o que é? Mudança, tá vendo? Mudança. Não é isso, gente. Porque às vezes as pessoas não entendem isso, que a gente mudou, que a gente tá diferente, e começam a olhar a gente porque a gente foi lá atrás. Isso também é muito complicado. Quando você começa a fazer uma imagem de você, as pessoas começam a tomar aquela imagem. Então, se eu fizer uma imagem de piriguete, as pessoas vão pensar que eu sou o quê? E a primeira dica que eu tenho pra te dar é que você ouça a opinião da sua mãe, do seu marido. Agora, nunca do seu namorado. Sabe por que eu tô falando isso? Porque o namorado é uma coisa, claro que a gente tem que namorar pensando em casamento. O namoro cristão é assim, você já tem que namorar pensando em casamento. Mas nem sempre é assim que acontece. Às vezes você tá com seu sentimento assim e a pessoa não. Então você, principalmente se você for muito nova, você tem que ouvir a sua mãe. Você tem que ouvir a opinião da sua mãe, do seu pai. O seu pai também não, porque senão ele vai querer te botar uma burca, você vai sair de burca só, e vai pra todo o seu pai e você vai sair assim. Por quê? Porque o seu marido, ele é o cabeça, ele é a cabeça no casamento. É ele que vai te ajudar a perceber o que pode estar diferente, ele te vê todo dia. E isso aconteceu comigo. Um dia eu comprei uma calça linda, azul, bonita, jeans, cintura alta e tal, estilosa. Eu botei e mostrei pra ele, falei, amor, tá bonita? Aí ele falou assim, amor, se você chegar assim na igreja, você não vai conseguir chamar atenção porque você tá falando, você só vai chamar atenção pra sua calça. Será que é isso que eu quero? Chamar atenção pra... Os meus atributos.
Será que está certo chamar atenção para mim, ao invés de chamar atenção para o que eu estou falando? Então você tem que ver isso, você tem que ouvir as pessoas que estão à sua volta, que são as pessoas que querem o seu bem e estão vendo como você tá. Às vezes a gente leva saco, sabe? Gente chata. Não. Se as pessoas querem o seu bem, às vezes elas podem estar vendo que você está indo por um caminho que não condiz com o que você quer de verdade, entendeu? E foi assim, foi isso que eu fiz esse bazar e ele me acrescentou muita coisa, tanto que eu fiz vários tópicos e eu vou fazer vários vídeos falando de vários assuntos relacionados a isso, vestimenta, comportamento feminino e o comportamento do homem em relação a você. Eu notei muito a mudança dos homens quando eu mudei o meu guarda-roupa. E a primeira mudança foi quando eu passei na rua e eu reparei que os homens pararam de me olhar. Ou me olhavam diferente. Claro que eu não tô me vestindo, eu não quero me vestir pra chamar a atenção de homem, até porque eu já sou casada. Só que você repara. Não adianta você falar... eu não reparo. Eu não vejo o homem falando. Eu não sou falsa, eu reparo. Eu reparo. Se você tá andando na rua, o cara vai... Tu não vai reparar? Agora, eu reparei que depois que eu botei outro tipo de roupa, eu comecei a passar na rua e os homens simplesmente faziam assim. Entendeu? Ou então passava por mim assim. É diferente. Os olhares eram diferentes. Não era um olhar de cobiça, um olhar de... nossa, aquela coisa, aqueles cavalos, ficar falando, sabe? Nojenta. É nojento. E aí eu fiquei, sabe? Eu comentei até com meu marido. Falei, nossa, amor, os caras pararam de mexer comigo na rua. Que bom. Aí ele... O que a gente tem que ser do nosso marido, de mais ninguém. Ninguém tem que olhar, ninguém tem que ver, ninguém tem que saber como que é. Entendeu? É essa cabeça que você tem que ter. Porque um tesouro, quando a gente tem um tesouro, a gente guarda. Um tesouro bom não é um tesouro que fica à mostra pra todo mundo ver. Porque é assim. Se você tá no propósito, se você tá naquele movimento do eu escolhi esperar. Toca aí, eu escolhi esperar. Se você tá nesse movimento, se você quer isso, se você realmente quer esperar, você não precisa ficar dando uma amostra grátis de quem você é, do que você tem, entendeu? A pessoa que te amar de verdade, ela vai te amar pelo que você tem por dentro, primeiro. Depois ela vai querer o que você tem por fora. A pessoa que realmente vai merecer o seu coração, primeiro ela vai olhar pra ele, não pro seu peito, não para suas pernas, não para o que tem debaixo da sua saia. Você não precisa chamar a atenção de outros homens para conseguir que o amor da sua vida um dia olhe para você, entendeu? Então é isso. Pense nisso. Comece a olhar, se olhar no espelho, mas comece a se olhar como se as outras pessoas estivessem olhando para você. É assim que eu faço. Eu olho no espelho e eu fico pensando, será que isso aqui tá bom? Sim, você vai dar uma ajeitadinha, ver o comprimento da saia. É assim que você tem que fazer. Guarde isso pra pessoa certa. Se realmente é isso que você quer, o ideal é que você faça isso. Porque senão você só vai atrair homens que querem você só pelo que você tem a oferecer. Entendeu? Um namorado que vai te levar pro escuro. É assim que acontece. Será que é isso que você quer? Será que vai te fazer bem? Será que vai te fazer uma mulher feliz? Não. Eu tenho certeza que não. Então, se você tá pensando nisso, se você tá pensando em fazer essa mudança, comece agora. Comece já. Não adianta você dar desculpa para sua não mudança. Não adianta você rotular ela, dizer que você tá sem dinheiro, que isso. Eu também tava sem dinheiro, eu tô completamente lisa. Por causa do CD, a gente começa a investir e não tá sobrando dinheiro para ficar comprando roupa todo tempo. O que eu fiz foi isso, a solução prática. Eu vendi as minhas roupas, fiquei praticamente com a roupa do corpo e comprei de novo.
eu vou fazer uma matéria, as próximas matérias vão ter cada um assunto diferente. Eu agora abrangi de uma maneira geral para contar para vocês o que está acontecendo, e senão o vídeo vai ficar muito longo se eu for fazer de tudo. São 10 tópicos que eu estou fazendo, e um deles é gastando bem até 100. Que vai ser, eu vou falar sobre o meu modo de comprar roupa, como eu faço para pechinchar e conseguir os melhores preços. E ficar bem, e me vestir bem, e me sentir bem comigo mesma. Tá bem, gente? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Não esqueça de se inscrever no canal para você poder ficar por dentro das coisas que eu vou postar, e vai ser muito interessante para você, se você quer realmente fazer essa mudança na sua vida. Eu te garanto que vai fazer muito bem para você. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo!